Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje nós vamos resolver um exercício em Python, um exercício bem simples, para a gente aproveitar para ver também alguns conceitos iniciais aqui dentro da programação. Bom, o exercício ele pede, faça um programa que receba 4 números inteiros, calcule e mostre a soma desses números. Bom, como nós estamos aqui no Python, a gente consegue declarar as variáveis no mesmo momento que a gente já está fazendo a atribuição, certo? Então vamos criar aqui primeiro uma variável para armazenar cada número desse, Então eu vou chamar de número 1, que seria o primeiro número, tá? Ele vai receber int, o próprio exercício pede para que os números sejam inteiros, Input, vou colocar a mensagem aqui do input dizendo para que digite o primeiro número, certo? Depois a gente vai criar a segunda variável, número 2, também int, vou seguir o mesmo comando, input, digite o segundo número e número 3, também uma variável inteira, vai receber o input. Essa mensagem, que está entre aspas duplas, é o que vai ser exibido no terminal ali, para a pessoa entender qual é a informação que a gente necessita que ele informe, tá? Então esse comando ele vai já converter o conteúdo que vai ser digitado pelo usuário e converter ele para inteiro, automaticamente assim que uma variável nova ela recebe um valor do tipo inteiro, o Python já entende que essa variável ela é desse próprio tipo, então isso facilita e agiliza bastante o desenvolvimento, tá? Poderia aqui também usar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui para a gente ganhar um tempo, tá? Como a gente está no início aqui, eu vou fazer passo a passo, tá? Lembrando sempre, de uma boa prática, a gente sempre manter nomes bem claros das variáveis, Então a gente pode, ao invés de a gente colocar N1, N2, poderia fazer isso, mas acontece que a gente está no início, a gente precisa já ganhar bons hábitos, Então quando você coloca um nome numa variável, por mais que às vezes ele seja um pouco extenso, a importância do nome é deixar claro o que está sendo armazenado dentro dessa variável. Então, se for preciso gastar umas teclas a mais, alguns dígitos, isso, ao contrário de que muitos pensam, acaba deixando o código mais claro, Fica mais próximo daquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia, lendo qualquer texto. Então, vamos terminar aqui agora, fazer o nosso último input aqui. Digite o quarto número. Beleza. Bom, então nós já fizemos aqui o quarto número. Eu acabei me equivocando aqui. Então aqui é número 4. Então agora sim eu tenho 4 variáveis, e que vão receber esses valores inteiros que vão ser informados pelo nosso usuário. E depois ele pede para que seja feita a soma desses números, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada soma aqui. E vou armazenar aqui a soma desses 4 números, tá? Não é obrigatório para esse caso, mas eu sempre gosto de colocar as coisas entre parênteses, até para ficar também visualmente mais organizado. E caso depois eu queira fazer uma média, alguma coisa com esses números, elas também já estão mais claras dentro do parênteses, beleza? Mas não é obrigatório, porque como eu só tenho uma operação matemática sendo realizada aqui, eu não preciso obrigatoriamente usar o parênteses, tá? Ele é obrigatório quando eu quero priorizar as operações matemáticas de uma forma personalizada, a não ser a forma que o próprio Python está acostumado a fazer e adotar como prioridade, beleza? Bom, então vou colocar aqui o primeiro número 1 mais número 2. Como eu estou usando aqui o Visual Studio Code da Microsoft, assim como a maioria das IDEs, ele tem o auxílio, São as teclas que agilizam o nosso comando, agilizam o nosso desenvolvimento. Aqui no caso eu uso o Ctrl espaço, então eu recomendo bastante, até para reduzir o erro de sintaxe, o erro de escrita.
dentro do nosso código. Bom, então já fiz aqui a soma, né? Então a minha variável soma, ela vai receber esses 4 tipos. Então automaticamente quando ela receber esses 4 números inteiros, ela já vai ser uma variável também do tipo inteiro. É uma vantagem aqui do Python, né? Que eu não preciso declarar a variável, depois atribuir, eu já posso fazer isso no mesmo momento. E agora eu só preciso mostrar isso para o usuário, né? Então aqui dentro do Python a gente usa o comando print para que ele exiba na tela. Tá? Se eu quiser apenas mostrar a soma, é só eu digitar aqui a variável soma. Mas caso eu queira escrever alguma mensagem antes, né? Eu uso aspas duplas, tá? Separado por vírgula os valores que vão no print. E vou aqui digitar, né, o resultado da soma é 2 pontos e um espaço para que ele exiba na tela. Bom, vou fazer o teste agora, né? Vou usar aqui o recurso do breakpoint, né? Do ponto de parada, e vou executar esse código. Vou salvar ele antes, né? Sempre é bom já deixar ele salvo, não é obrigatório, mas é sempre bom. Vamos executar esse código. Ele vai parar aqui na primeira linha, né? Para que a gente acompanhe passo a passo. Então essa primeira linha ainda não foi executada, né? É muito importante esse conceito quando a gente está começando a desenvolver, tá? E também uma dica que eu sempre dou: sempre que for executar um código, né, um programa, coloque o breakpoint, né, para que você acompanhe o que está sendo executado passo a passo, né? Senão você passa a ser um usuário apenas do seu programa, você não passa a ser um desenvolvedor. O que o desenvolvedor tem de vantagem do usuário? Ele tem acesso ao código, né? Então ele tem que fazer com que esse poder que ele tem seja o mais favorável possível, principalmente no desenvolvimento, na correção de algum bug, na melhoria de uma rotina. Beleza? Bom, então vamos seguir aqui. Eu uso a tecla F10, mas eu posso também vir aqui em cima, né, no meu cursor, e pedir para que ele avance. Então, a partir do momento que eu aperto aqui a tecla, ele vai pedir para que eu selecione aqui o número. Então, vou digitar aqui 10. O segundo número, vou digitar 20. Tá? Lembrando que a minha variável é do tipo inteiro, né? Então, se eu coloco aqui um número real, por exemplo, outro valor, automaticamente vai ocorrer um erro de conversão, né? Ou seja, essa função que está convertendo esse valor que está sendo informado aqui pelo usuário, né, que seria uma string para inteiro, ele vai dar um erro de conversão, porque ele vai entender que não é um inteiro. Por exemplo, se eu digitasse aqui 30.4, 2.5, ou se eu digitasse uma palavra casa aqui no meio. Beleza? Então, vamos lá. Terceiro número, 30. O quarto número, vou digitar aqui, número 20. Bom, então a partir desse momento, a gente já consegue acompanhar até aqui do lado esquerdo essas variáveis que foram criadas já devidamente alimentadas, né? Ou seja, esse espaço na memória que eu destinei para armazenar esses valores, né, que é a função da variável, ele está aqui, né? Então eu também tenho acesso aqui na hora que eu estou executando, né, debugando ou depurando, eu tenho acesso a essas informações para que eu consiga entender o que está sendo realizado dentro da minha rotina de código. Então a variável soma, ela ainda não foi criada pelo próprio Python, né? Mas as variáveis que armazenam os números já estão aqui, tá? Então temos aqui número 1, número 2, número 3, tá? 30, número 4, tá? 20. Então eu posso também fazer essa inspeção simplesmente colocando o cursor em cima da própria variável. Então, agora, a partir do momento que eu apertar aqui o F10, né, ou contornar aqui, ele vai criar essa variável, né? Essa variável vai receber a soma desses valores e ela vai passar a armazenar esses valores aqui dentro dela. A gente também vai acompanhar isso acontecendo aqui do lado direito. Bom, foi isso que aconteceu, né? Então ele recebeu a soma de 10 mais 20 mais 30 e mais 20. A soma deu 80. Se eu colocar também aqui, né, a gente já vai acompanhar esse valor já atribuído dentro da variável. Então a partir desse momento já tem um lugarzinho lá na memória que está guardado esse 80 e eu sempre vou conseguir acessar esse valor através da variável soma. E a mesma coisa, como eu já expliquei anteriormente, para as variáveis número 1, número 2, número 3 e número 4. Beleza, agora vamos só emitir o resultado da soma, ele deve aparecer aqui embaixo no terminal, né? Então apertamos aqui, pronto. Então ele escreveu aqui o resultado da soma é, né, 80. Então está resolvido aí o nosso exercício, né? Um exercício inicial aí, mas já é um grande passo para quem está começando. Tá bom? Pessoal,
Obrigado a todos aí e até a nossa próxima aula.